Olá, eu sou o cantor e compositor Heraldo Jota. Estamos aqui hoje nesse podcast, um bate-papo maravilhoso aqui, com muita novidade, com muita coisa muito interessante para você curtir aqui e acompanhar a gente. Hoje a gente conta com a presença do nosso amigo radialista Adriano Mix. Boa tarde, Adriano, tudo bem? Excelente tarde, Heraldo Jota. A você que está nos acompanhando neste momento, ao vivo, uma ótima tarde para você que vai acompanhar depois. Hoje saberemos tudo sobre a carreira e a trajetória do nosso amigo Heraldo Jota, hein? Fique por dentro. Obrigado, valeu. E temos também aqui a presença do nosso amigo Rogério Barbosa, o evangelista Rogério Barbosa. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Heraldo. Rogério vai estar contando para a gente um pouco aqui da sua experiência espiritual, o seu trabalho bíblico, o seu trabalho com a questão espiritual, né, Rogério? Com certeza. Vamos trazer agora à tarde, né, novidade, né, experiência maravilhosa que tem acompanhado esse trabalho. Certo. E você, Adriano? Conte um pouco sobre você, sobre a sua carreira, sobre o que você tem feito de novidade aí no mundo da rádio, né? Nossa carreira começou cedo, né, Heraldo? Começou certo. cedo, aos 14 anos de idade, já comecei na Rádio São Paulo FM, extinta Rádio São Paulo, depois fui para a Rádio Terra, onde conheci muitos amigos, muitas pessoas brilhantes, né, que graças a Deus hoje também estão no auge, certo. Alguns não estão entre nós e outros estão aí brilhando, e também conhecendo pessoas novas, né? Certo, certo. Através da nossa carreira vamos conhecendo pessoas novas e que vêm ainda brilhar no sucesso, assim como você também, que já está vindo também agora. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai fazendo um esforço, né? Em continuar com o nosso trabalho, com aquilo que a gente gosta, né? Na verdade já são 5 CDs gravados, né? Da área de MPB e pop rock, né? E mantras indianos também. Na verdade, eu comecei com os mantras indianos. Aí depois eu migrei para MPB e pop rock. Hoje eu tenho o sertanejo raiz. Tenho um canal, por exemplo, no YouTube, com 146 mil seguidores, entre eles seguidores da Indonésia, Paquistão, Egito, Índia, Canadá, Estados Unidos, Nepal, Argentina, enfim, tantos outros países que nos seguem e apreciam o meu trabalho. E uma curiosidade, Heraldo, todas as músicas são de sua autoria, né? Sim, são de minha autoria. Vamos começar a falar sobre o primeiro CD da sua carreira. Esse daqui eu conheço, hein? Sim, Heraldo Jota, Sem Limites, né? Você conhece, né? Sem Limites, esse aqui eu conheço. Tem lá no carro, inclusive. Esse CD foi gravado no ano de 2020, né? CD com 15 faixas de música MPB e pop rock. Vamos mostrar aqui para a galera conhecer. Foi o primeiro CD de música MPB e pop rock que eu gravei depois dos mantras indianos. Porque, na verdade, como eu falei, eu comecei com os mantras indianos, né? Na verdade, assim, as pessoas falam assim, Heraldo, como começou os mantras, o conhecimento dos mantras na sua vida? Eu ia te perguntar agora. Isso. Como começou? É espiritualidade, religião? Sim, eu sou praticante de meditação e yoga, né? E um determinado dia o meu mestre perguntou para mim, Heraldo, por que você não grava os mantras, uma vez que você é músico formado pela Ordem dos Músicos do Brasil, né, eu sou, enfim, e grava os mantras, faz uma experiência. E eu fiz e deu certo, cara. Foi uma coisa que eu me identifiquei bastante com os mantras indianos, né? Já são aí quase 2 décadas que eu gravei os mantras, né? E depois eu migrei para MPB e pop rock, que é uma coisa também que eu curto bastante, né? Letras assim, bem filosóficas, letras que contam a história do dia a dia, da parte interna mesmo do próprio ser humano, enfim, entendeu? Aliás, só quem já ouviu alguma letra minha que pode falar sobre isso com mais autenticidade, né? Isso faz parte também do seu segundo disco, que é Indescritível Mundo. Sim, Indescritível Mundo já é o segundo CD, também da mesma linhagem de MPB e pop rock, né? Aí a gente tem a faixa, se não me engano, acho que, deixa eu dar uma recordada aqui, faixa 8, O Amor Imaginário, que é uma música das mais tocadas na internet, das mais conhecidas pela galera na internet. Essa música chegou aí a quase 1 milhão de visualizações na internet. É visualizada pelo mundo inteiro, né? Sim. Pessoal aceitando. E olha, gente,
além do Heraldo Jota ser um grande cantor e compositor, também é professor de música, né? Eu fui professor de música. Hoje não dá mais para atuar como professor de música devido a muita correria no dia a dia, né? Na questão, por exemplo, de estar lidando com a questão das redes sociais, divulgação do trabalho, enfim. Mas já deu muita aula de instrumentos? Já, canto. novas composições e tal. Eu sou formado pela Ordem dos Músicos do Brasil, né? E assim, eu me aventurei dando aulas, entendeu? Formando também vários profissionais da área. E aí eu migrei também para a questão, por exemplo, da composição musical. Hoje eu me considero também um compositor que compõe qualquer estilo de música, né? Basta ver aí no meu canal que eu tenho uma ecleticidade bacana aí, com vários estilos de músicas diferentes, né, e tal. Aliás, os mantras é cantado em outra língua, eu tenho música em inglês também, minha. Gravei ultimamente também o Pai Nosso em aramaico, né, que é da forma que Jesus rezava ou orava, como a pessoa queira colocar, né, que é em aramaico, e é muito bacana. E assim, tem muita novidade no canal, né? São 146 mil inscritos no canal, entre eles aí de vários países diferentes, né? E de várias culturas diferentes que curtem também o trabalho de Heraldo Jota. Puxa vida, então, além das pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, ou que vão estar acompanhando também gravado em outras redes sociais, também podem estar seguindo você pelo Instagram, no Facebook e... Sim, Adriano, eu tenho outras redes sociais também, além do YouTube, né, que é o próprio Instagram, como você colocou. O YouTube estamos ao vivo agora, né? E temos também o Instagram. Sim, Instagram, tem o Kawaii também, que é uma rede social bacana, eu gosto bastante, entendeu? Tem uma interatividade bacana com o meu trabalho, né, pessoal me segue. O TikTok, né, também, é bacana também essa rede TikTok. E aí a gente vem, né, distribuindo um pouco do nosso trabalho em cada uma das redes sociais durante o dia a dia, né, mostrando para o pessoal aquilo que a gente sabe fazer e que faz do fundo da alma, né? Agora vamos voltar lá atrás, Heraldo. Onde Sim. tudo começou? Onde veio a sua vocação para músico? Cara, eu sou de família humilde, entendeu? Precisamente do norte e nordeste, de Alagoas, né? E daquela região ali de Maceió, né? E eu não tive assim uma formação, um estudo acadêmico, digamos assim, uma profissão nível superior, né? Então eu me aventurei mais na música mesmo. Mas na música eu sou formado mesmo, de verdade, né? Mas na família já Isso, tinha músicos? Sim, teve alguns músicos da família, ainda tem alguns, né, e tal. E aí eu cheguei aqui em São Paulo, ainda molecão, né, com uma faixa dos seus 17, 18 anos, né? E estudei música em várias escolas de música, conservatórios, enfim, e duas das escolas de música que eu estudei, eu passei a ser professor delas também, e depois voltei alguns anos depois, o pessoal nem conhecia mais, a gente vai mudando também, né, ao longo dos anos, né? Certo. E foi muito bacana. Aí depois eu continuei, né, dando aula e surgiu a oportunidade, por exemplo, de gravar os mantras, e eu falei, puxa, eu acho que eu sei compor alguma coisa, né? E aí depois veio os pop rock, as MPBs e tal. E eu já estou aí já com 5 CDs gravados, né? E a gente tem aí o projeto aí novamente para expandir cada vez mais. E hoje, no meio da música, vamos entrar no MPB. Qual que é a sua maior inspiração, assim? O cantor que você mais se inspira no MPB? Cara, eu sou bem eclético na questão, por exemplo, de ouvir, né? Eu gosto muito de Raimundo Fagner, o Zé Ramalho também, entendeu? Excelentíssimos, hein? Sim, escutei muito Raul Seixas também na área do pop rock, né, e tal, né? Que ele foi um dos precursores do rock, né, no Brasil, na época dos anos 80, enfim, né? Que ele começou até antes dos anos 80. Um mestre, né? da música, né? Sim, Raul sim, Seixas sim. é um mestre. Sim, gosto também do trabalho da MPB de Zé Geraldo também, né? Eu tenho acompanhado muita coisa, do Geraldo Vandré, do Oswaldo Montenegro também, eu gosto muito do trabalho dele, enfim. Eu tenho uma influência de todos esses artistas, né? Que eu já escutei bastante, né?
embora o meu trabalho não seja assim voltado para um público específico no que diz respeito assim a um desses Ah, o artistas, pop rock, sim. um desses artistas, né? Mas eu já escutei muito esses artistas no começo, naquela época que a gente ainda é garotão, né? Eu tive bandas, por exemplo, de heavy metal, né? Que a gente tocava muito, The Purple, AC/DC, Led Zeppelin, entendeu? E depois começou a também aparecer aquelas bandas de rock and roll muito bacana, como 365, Capital Inicial, a própria Legião Legião Urbana, né? Urbana, Então a gente tinha um Renato. repertório bem eclético, sabe, Adriano, na área, por exemplo, da música. E entrando nisso, eu acabei de pegar aqui na minha mão o seu terceiro disco. Ele já vem mais pro romantismo, né? Que o título é Pensando em Você. Exatamente. Aí eu já migrei um pouco mais para a questão, por exemplo, mais romântica, né? Para não ficar muito na própria filosofia. Já vem no MPB né? romântico. Isso, exatamente. Vamos lá. Primeira música, Pensando em Você. Segundo, Quando o Amor Acontece. Minha Fada. Dá pra ver que todas as músicas aqui são românticas, né? Quem quiser ver, tá lá no YouTube também, né? Tá lá no YouTube, né? E lembrando também que todas as minhas músicas estão em todas as plataformas de áudio digital, como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Music, né, iTunes, enfim. Esse CD aqui, que o primeiro ele foi distribuído pela Tratores, né? Pela Tratores, que é uma distribuidora de mídia digital aqui do Brasil. Depois, esse segundo aqui já foi distribuído já pela a CD Baby dos Estados Unidos, a qual lançou ele em mais ou menos 250 plataformas de áudio digital, em toda a internet do mundo, né? E esse daqui eu quis experimentar também uma outra distribuidora que é a Honor RPM, né? E agora falando sobre o próximo álbum, esta já vem já do mantra, né? Uma Luz Além. Não entendi, desculpa, Diana. Uma Luz Além, Uma Luz que já Além, vem uma luz já mais além. esperado no mantra, né? Isso, Uma Luz Além. Porque os mantras, na verdade, existem... Vamos apresentar ele. Esse é o mantra, intitulado, por exemplo, Narayana Mantras, Uma Luz Além. Esse CD aqui, ele é composto, por exemplo, de 5 faixas, inclusive tem um vídeo no YouTube na íntegra dele, entendeu? Que está aí próximo a 2 milhões de visualizações ao longo de todo o país, na internet, enfim, né? E os mantras, eles têm mantras, existem mantras, por exemplo, para cura, mantras para iluminação, para prosperidade, para várias questões filosóficas e espirituais. Enfim, todos os mantras, na verdade, eles trabalham realmente os corpos sutis da pessoa, entendeu? Os corpos, aliás, os corpos mais densos, que são os 4 corpos mais densos, né? Que é o corpo físico, o corpo astral, o corpo físico, o etérico, o astral e o astral inferior, né? O superior, aliás. Esses mantras, eles têm o poder, por exemplo, de purificar os corpos, tornando o ser cada vez mais consciente no que diz respeito à sua trajetória espiritual e limpando ele de problemas, por exemplo, adversos, como a questão de influências negativas, deixando você mais centralizado, mais limpo, mais puro, para poder seguir no seu dia a dia sem nenhuma interferência no que diz respeito à negatividade. Isso vem mais do Oriente, né? Onde que vem a meditação. Exatamente, do Oriente. O karma, que o pessoal fala também, né? Exatamente. Tem um karma, né, que são a questão, por exemplo, negativa que você cria, que você vai ter que resgatar ela de alguma forma, né? E o Dharma, que são os méritos que você cria também ao longo da sua existência espiritual. Ok, Leandro Jota. Vamos dar a palavra agora aqui também, nosso amigo, nosso pastor Rogério. É o Rogério Barbosa, né? O evangelista Rogério Barbosa. Então, por favor, nosso amigo aí. Quero, obrigado. Fale um pouco aí do seu trabalho, da sua trajetória espiritual, das suas vivências, entendeu? Do que você tem em mente aí para passar para essa galera toda que estão nos assistindo aí. Em primeiro lugar, agradecer, né, o Heraldo, né, pela essa oportunidade, né. Eu conheci Heraldo, né, há alguns meses atrás e vi que é uma pessoa super bacana, né.
Muito E obrigado. cada vez que a gente se aproxima do Heraldo, começa a conversar com o Heraldo, a gente vai conhecendo mais o Heraldo, né? E ver a pessoa especial que o Heraldo é, né? Eu vim da cidade de Porto Seguro, na Bahia, né? Eu sou filho de Piauí, próximo a Jequié, mas estava em Porto Seguro, né? Desenvolvendo um trabalho evangelístico. Eu sou obreiro, né? Consultor bíblico, né? E evangelista. Estou aqui atuando pela Associação Paulistana, aqui em São Paulo. E hoje estou atendendo aqui, Heraldo, 4 igrejas, aqui em Osasco, Helena Maria, né? Colinas. E o meu trabalho aqui, como consultor bíblico, eu faço esse trabalho de curso bíblico, né? Ministro curso bíblico, Sim. como tema Ouvindo a Voz de Deus. Esse tema espiritual, a gente traz aqui essa mensagem porque a gente entende, né, a necessidade, né, da humanidade hoje na parte espiritual, né, de ouvir a Deus. E esse curso bíblico, ele proporciona o estudo da Bíblia. Falar no estudo da Bíblia, Aldo, eu apresentar aqui, você falou logo no início, né, antes de abrir, né, sobre surpresa, né? Você gosta de surpresa, sim. né? Inclusive, eu, na cidade de Porto Seguro, fazendo trabalho na igreja do Nilo Fraga, a igreja me presenteou com essa Bíblia, né? Bíblia de estudo, o Andrew, né? A qual é uma Bíblia que eu ouvia muito falar, né? E os irmãos lá me presenteou e para mim foi um grande presente, né? Estudo Andrews. E nesse curso bíblico, né, ministrando esse curso bíblico, Heraldo, a gente depara com algumas experiências, né, que ficam marcantes. Antes de vir para cá, eu passei pela cidade também de Prado, na Bahia, um lugar turístico. Falar também, Heraldo, quando quiser aparecer em Prado ou em Porto Seguro, vai ser bem-vindo. Muito Você, obrigado. nosso irmão Adriano. Certo. Mas antes de falar, eu me deparei aqui, está observando, que o Heraldo é uma pessoa estudiosa, né? Gosta de ler, né? Estou vendo livro de psicologia. E me deparei também com esse livro aqui, que estava na estante do Heraldo, O Grande Conflito, né? Eu já li, Heraldo, inclusive, esse livro, O Grande Conflito, e tem um conteúdo muito bom, né? Ele, além da parte teológica, religiosa, ele fala também de história, né? Como história protestante, como Martinho Lutero, reformadores. E eu oriento, né, aos seus leitores, né, ler esse livro, é muito bom. Falando sobre experiência, o Heraldo chegou e falou para mim, Rogério, conta alguma experiência, né, que você teve, né? São várias, né? Eu acho que, quem sabe, no próximo podcast, né, a gente pode estar falando mais um pouco, né, das experiências bíblicas, né? Certo. Eu me deparei lá na própria cidade de Porto Seguro com uma senhora, eu vou falar só as características, né, mas não o nome, fim, até para preservar, né? R, né? R, só a sigla, né, do nome dela. Essa senhora, ela, na trajetória de fazer um trabalho missionário, né? A gente trabalha com esse trabalho, né, de obreiro evangelista, um trabalho missionário. A gente visita pessoas, por exemplo, aqui, Heraldo, aqui em São Paulo, essas 4 igrejas que eu faço trabalho, em média de quase 500 pessoas, né? Entre si. Mas eu visitando essa ER, né, eu me deparei numa cena assim que foi muito marcante para mim. Logo no início do trabalho, eu percebi que ela estava muito recanteada, muito isolada. Era uma pessoa que, quando a gente chegava na casa dela, era uma casa assim, recanteada e isolada. E eu notei algo diferente. Falei, não, tem alguma coisa, tem algo diferente, né? Nessa senhora, né? Nessa pessoa. Inclusive, quando a gente começou a estudar a Bíblia com ela, esse tema, ouvindo a voz de Deus, né? Estudando a palavra de Deus com ela, na segunda semana, ela contou a história dela. Ela falou assim, Rogério, que ela me chamava, né, de Rogério, eu tenho algo para te contar, mas eu não esperava do que eu ia ouvir dela. Eu falei, pois não, é R, né? Ela falou, olha, nessa semana eu estou planejando o meu suicídio. Nossa. Foi forte, porque ela falou detalhes, Heraldo. Detalhes com que ela estava fazendo esse planejamento, né? Caramba, viu?
Eu falei, aí isso me surpreendeu. Eu falei, opa, e agora? Eu estou aqui como, né, missionário, né, para ajudar essa senhora. Eu não posso sair daqui sem uma resposta. Mas a oração, junto com o estudo da Bíblia, faz uma grande diferença. Tanto que estudando com a doutora Rosana Alves, né, é neurocientista, ela fala muito da importância da oração, né, Sim, na mente, no sim, sim, neurofrontal, sim, sim. enfim. E a gente começou a orar por ela, a corrente do bem, né, você sempre fala aí, a gente pediu à igreja, né, para que orasse por ela, intensificamos o estudo da palavra de Deus com ela, e o que me marcou que a mente dela começou a mudar. A gente sentiu algo muito bom de Deus brotando nela, né? O Sim, Espírito sim. de Deus, né? O Espírito Santo começou a atuar poderosamente na vida dessa mulher, de ER, né? E ela entregou a vida, Heraldo, a Jesus Cristo. E ela agora teve um novo sentido, né? Na vida. Mas o que mais me marcou também com a experiência é que 2 meses após, né? Uhum. Essa experiência, ela já estava com mais 2 mulheres fazendo esse trabalho de visitar outras pessoas, ou seja, de ajudar outras pessoas na parte espiritual, de mostrar, né, como Deus atuou na vida dela, não poderia ficar para si. Então ela começou a divulgar para outras pessoas, a mostrar, né, a Jesus Cristo, o que Deus fez na vida dela, ela estava também proporcionando para outras pessoas. Certo. Então, Heraldo, esse trabalho a gente entende o propósito, né? Quando a Sim. gente, Heraldo, a gente vive com um propósito, nós sabemos aonde nós chegamos. Uhum. E interessante também que Rosana Alves, ela falou algo interessante que me chamou a atenção, que ela fala, né, que nós não estamos aqui no mundo por acaso. Há um Sim. propósito na vida, Deus tem um propósito na vida de cada um. E essa mulher foi uma lição para mim. Eu entendi através da experiência de Irailde, dessa senhora, que Deus tem um propósito não só para a minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Com certeza, Rogério. A gente vem sempre com uma missão, né, a cumprir, né, Adriano? E cada um de Exatamente. nós, como diz aquela música, compõe a sua história, né? Eu acredito também na questão espiritual do que você estava falando, de uma forma um pouco até diferente. Porque, assim, eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que encontrar dentro da gente tudo que a gente precisa para a gente ser feliz. Porque, aliás, a vida em si já é uma dádiva maravilhosa, entende? Então, a gente não pode muito ter o outro ou qualquer outra coisa, outra questão, que venha a preencher o nosso interior. Na verdade, eu Por quero exemplo, se dizer. apegar em nada, Sim, na verdade, eu que quero não dizer o seja a seguinte. sua felicidade. Exato. Na verdade, eu quero dizer o seguinte: tudo que você procura e que você quer já está dentro de você. Entendeu? O outro, ou alguma coisa externa, ele serve apenas como um complemento para poder completar cada vez mais. Mas o ser humano, ele tem realmente que ter essa ideia de que ele não tem necessidade de nada, porque isso é encontrar Deus dentro de você mesmo. Agora, não desmerecendo, por exemplo, o trabalho de pessoas importantíssimas como o Rogério e outros que fazem um trabalho espiritual maravilhoso, que tem pessoas que realmente necessitam, né? Mas, assim, na verdade, você tem que realmente se sentir feliz com aquilo que Deus já deu dentro de você mesmo, né? Que é a vida, né? E encontrar Ele dentro de si mesmo. E, assim, outras pessoas e outras coisas é apenas um complemento, né? Por exemplo, como dizia o Santo Agostinho, o essencial é invisível aos olhos. Então, muitas pessoas acreditam naquela ilusão de que você tem que ter aquilo e aquilo outro, tal, até mesmo para servir como um status, como uma aparência, como uma série de coisas para completar Bens materiais. a sua espiritualidade e o seu interior. Mas, na verdade, não há necessidade de tudo isso, entendeu? Você pode ser absolutamente feliz sem nada, entendeu?
E isso eu falo muito nas minhas letras, nas minhas músicas, que são de origem filosófica, entendeu? Cada ser é um universo, cada ser compõe a sua história, cada ser tem realmente ali digamos, a sua importância dentro do cenário da vida. Aliás, eu vejo a vida da seguinte forma: o universo jamais dá para ninguém aquilo que não é daquela pessoa. Tudo que é teu encontra caminhos para chegar até você. Então, você que está nos assistindo, eu tenho até uma palavra para dizer para você, que é o seguinte: acredita no teu sonho, cara. Vai em frente, entendeu? Busca teus objetivos, seja feliz acima de tudo, porque quando você agrada a você mesmo, quando você é feliz, quando você agrada a você mesmo, quando você busca preencher dentro de você pelo menos 10 ou 15 ou 20% daquilo que te agrada, daquilo que te faz feliz, você consegue contagiar o outro também. E Heraldo J, através das músicas, também tem filosofia em cada disco que você pode estar acompanhando através do YouTube, todas as redes sociais e todas as plataformas digitais. É só digitar lá, Heraldo J. Isso, Heraldo J. No YouTube a gente está com o nome Heraldo J, cantor Heraldo J oficial, né? E no Instagram, bem como no TikTok, no Kawaii, você encontra como @Heraldo J. @Heraldo J. Heraldo J. É bem personalizado, né? Complementando tudo aqui, em breve tem novo disco, são 5 álbuns gravados, né? A gente está preparando aí novas composições musicais, né, Adriano? Para estar sempre levando um trabalho diferente. Mas já tem alguma coisinha na ponta da agulha aí que eu sei, né? Já tem alguma coisinha já em mente já. Tem sim. Projeto não para. Sim. Estamos a todo vapor. Sim. Heraldo J, pessoal. Aliás, eu já fui entrevistado por você uma vez, não foi, Adriano? Já sim, na Rádio Rochidale Online. Exatamente, já fui entrevistado por o Adriano. O Adriano tem aí uma experiência, umas janelas muito bacanas aí na sua... Não foi a primeira, né? Assim, hoje eu que estou sendo entrevistado, na verdade. Não, hoje a gente vai ter mais oportunidades se a gente tá junto aí, viu? Hoje é um bate-papo aqui de... Hoje estamos num bate-papo no podcast, em breve estaremos juntos no rádio novamente, né? E assim, o trabalho não pode parar. Heraldo J, pode parar. Em breve eu sei que já tem composição já na ponta da agulha. Em breve mais, e o sucesso vem aí, hein? Vem. Aliás, e a próxima som é para estourar. É aquela coisa, né, Adriano? Você tem que plantar semente a cada dia um passo. Com certeza. E toda ação dentro do universo, ela tem uma reação. Um dia a coisa acontece, né? E eu convido a todos os seguidores, eu estarei compartilhando também esse vídeo. Os meus seguidores também podem entrar lá e curtir e seguir também a página Heraldo J em todas as plataformas digitais. Isso, são 146 mil seguidores que a gente tem no YouTube, né? Entre eles aí de vários países como Indonésia, Paquistão, Egito, Canadá, Índia, Estados Unidos, Argentina, Nepal, enfim, tantos e tantos outros países também que seguem a gente aí, o meu trabalho, né? Na parte não só, por exemplo, da questão das MPB, dos pop rock, mas também dos mantras indianos, porque é um estilo de música filosófico que geralmente, né, de uma forma geral, tem seguidores em vários países ao longo de todo o mundo. Como falamos anteriormente, né, é uma tradição asiática, Sim. Mas porém está no mundo inteiro, né? Sim, a linguagem é sânscrito, né? Como, por exemplo, as pessoas às vezes interpretam que o mantra ele é uma religião, mas não é uma religião, é uma filosofia, entendeu? Embora seja assim... É uma cultura, né? Sim, Dizemos uma cultura. Uma filosofia, né? Embora seja diretamente da Índia, né? Que se propagou, por exemplo, os mantras indianos, né? Eles existem há 3.000 anos antes de Cristo, entendeu? Então tem mantra, por exemplo, para prosperidade, para cura, para proteção, enfim, para cada situação, iluminação, né? E os mantras, o que as pessoas acham realmente que é uma religião, não. Você pode ser de qualquer religião, você pode ouvir um mantra de boa. O mantra ele tem o poder realmente ali de trazer uma tranquilidade, acalmar a própria respiração, sabe? Deixar você mais tranquilo ali naquele momento em que você está escutando um mantra, que não tem nada a ver com a religião.
o que as pessoas interpretam das letras dos mantras, mas assim, na verdade é sem um pouco de conhecimento, né? Porque, por exemplo, quando você fala do Gayatri Mantra, que é um mantra muito conhecido no mundo inteiro e que já foi gravado por várias personalidades, por vários artistas, enfim, né? Que é só falando aqui, Om Burbuá Swaha Tat Savitu Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodayat. Ele quer dizer o seguinte, a tradução literal, por exemplo, dele do sânscrito para o português: eu sou o plano divino que transcende o plano físico e astral para alcançar o plano celestial. O venerável e absoluto, suplico a ti para destruir os nossos pecados e nos ensinar a prática da meditação, para que possamos resplandecer na essência divina. Então não tem nada de negativo nisso, né? Um outro mantra também que eu gravei, que é Aditi Devamatri Agnida Ananda, que é considerado o mantra da Mãe Divina. E ele significa o seguinte, na tradução do sânscrito para o português: Mãe de Deus, personifica-me com os universos, acende em mim o fogo e a luz de ti. Então, não tem aquela coisa de dizer assim, não, é uma religião e foge da minha religião, que não sei o quê. Na verdade, eu não tenho nenhuma religião. Eu apenas gosto e pratico e faço aquilo que as pessoas gostam também na questão dos mantras indianos, no que diz respeito a estar contribuindo com as minhas melodias em cima dessas letras que são milenares, né, que não é um patrimônio de ninguém, é um patrimônio da própria humanidade. Inclusive, sucesso também na Índia está sendo bem aceito também, né? O pessoal curte bastante e estão seguindo bastante, né? Curte. Assim como a gente estava falando aqui do trabalho bíblico, né, que é tem muita ramificação filosófica na própria Bíblia, né? E que eu gosto bastante também. Aliás, a Bíblia, eu já li quase inteira a Bíblia, né? Eu gosto do que fala a Bíblia, dos textos bíblicos que são muito importantes, né? E não pode se deixar de conhecer um pouco, dar uma pinceladazinha também em outras culturas, em outras filosofias que também vêm no dia a dia para encher o nosso conhecimento com pitadas diferentes, por exemplo, de espiritualidade. Né? É interessante de Nossa, cultura, pode falar? Pode. Cultura, eu lembrei do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um homem viajante, né? Viajava muito e ele se adaptava bem, né? Às culturas, né? E viajava para Tessalônica, para Éfeso, né? Você falou em cultura, me lembrei de o apóstolo Paulo, né? E falando referente ainda à religião, né? Ao trabalho. Eu estava analisando o trabalho, Heraldo, da doutora Rosana Alves, como falei no início, que ela é cientista, né, e neurocientista. Eu fiquei fazendo a análise entre a ciência, né, e a religião. Alguns dados, vou falar rápido aqui, que ela fala, ela como cientista e neuro, né? Sim. Ela fala que a oração, isso baseado, né, teste científico, né? Ela fala que a oração ativa no cérebro, no sistema límbico, faz que ele libere substância de pertencimento, melhora o autoestima, né? Uhum. Muitos pacientes dela têm encontrado na oração, né, até um auxílio na cura, né? Na cura. Sim, porque E ela fala que, rapidinho, elemento fé. Uhum. A ciência, né, de abordo dos seus estudos, né, a ciência diz que a oração faz aumentar a ativação do sistema de recompensa, diminui os batimentos cardíacos, faz a liberação da endorfina, aquele líquido bom para o organismo, né? Sim. Então, saber que tem, no estudo fala que saber que alguém está orando traz para si alívio do estresse. Ou seja, nascemos para um propósito especial. Então, baseado na ciência, a gente vê que a palavra de Deus e a oração, ela tem um auxílio muito poderoso na recuperação de muitos pacientes. E eu falo, além da base ciência, eu falo por convivência. Uma coisa, Heraldo, a gente só falar em base científica, uma coisa, também a gente está vivenciando. E o que ela falou na vida dessa mulher e da vida também de outra pessoa a qual eu trabalhei, eu vi os efeitos que ela falou. É algo assim maravilhoso, é algo muito maravilhoso, o efeito da fé, da oração na mente humana.
Sim, isso é muito importante. Com certeza, isso tem realmente um poder muito grande na vida do ser humano, a questão da oração, a questão da reflexão, a questão do amor O incondicional, a amor questão, por condicional. exemplo, de Deus na vida da gente, né? Aliás, só frisando aqui um Sim, pouco, por exemplo, de um experimento que foi feito, eu acho assim, o próprio ser humano, é, ele se perdeu muito na questão, por exemplo, de dar ênfase e atenção àquilo que é o outro. E achar, por exemplo, que só a gente tem, por exemplo, a importância maior, mas os outros também têm importância. sim. Tudo, o universo é perfeito no que diz respeito às suas formas de vida. Olha que experimento maravilhoso essa experiência que foi feita, por exemplo, com um cientista que descobriu aquele detector de mentiras, né? Isso, Impressionante. isso não foi algo que ficou restringido ali, restrito ali apenas a essa questão de averiguar as verdades que são faladas, por exemplo, pelo próprio ser humano no que diz respeito a uma investigação policial, né? Então ele pegou aquele aparelho e começou a analisar a vida das plantas. E ele um dia pegou uma planta e instalou o aparelho nela e falou: eu vou matar você, eu vou pisotear você, eu vou fazer isso com você. E a planta não emitiu sinal nenhum. Por quê? Porque, segundo a experiência dele, né, a, a, a planta sabia que ele estava de brincadeira. Quando foi outro dia, ele falou: hoje eu vou mais além. Aí pegou 2 vasos de dracenas, né, 2 dracenas, e chamou um amigo dele. Falou: olha, eu vou botar o aparelho nessa dracena e essa outra que você vira esse vaso, né, e pisoteia e acaba com ela mesmo. E assim foi feito. Quando o cara virou o vaso de dracena e começou a pisar, aquela dracena que estava ali com o aparelho instalado nela, ela emitiu sinal de medo, de pânico, de horror ali, que foi uma coisa incrível, entendeu? Beleza, ele ficou ciente realmente que a planta ela tem também um sentimento, ela expressa também ali os seus sentimentos, os seus, né? Passou-se 3 meses mais ou menos, e ele retornou novamente um novo experimento com essa mesma planta que não foi a que foi pisoteada, a que ficou inteira. Aí, em um grande auditório, ele convidou as pessoas para assistirem ali, né, o experimento. Por uma passagem pequena ali, ele passava de um por um, ele ia chamando de um por um para sentar ali no auditório, ele ia palestrar ali sobre o tema. E aquela planta da dracena ali que sobreviveu aquele ataque que a outra, né, passou, né, ele deixou aquela planta ali bem na porta. Aí ele chamava um, chamava o outro, e nada da planta emitir sinal nenhum. Daqui a pouco ele chamou aquela pessoa que pisoteou aquela dracena, e aí quando aquela pessoa passou em frente da dracena, a dracena disparou o sinal. Sinal de pânico, de medo, de horror novamente. O que significa? A planta reconheceu o cara depois de 3 meses, mais ou menos. Tem gente que pode estar assistindo e falar assim: não, isso é loucura, isso não acontece, mas acontece sim. Isso é verídico, isso é verdade, entendeu? Em uma próxima oportunidade eu vou trazer para vocês o nome desse livro que narra essa experiência, essa trajetória toda, por exemplo, da vida secreta das plantas, entendeu? E ele percebeu que ali a planta ela tem uma memória celular, onde ela realmente guarda os sentimentos dela também, que foi desperto ali na hora que o cara passou novamente ali na frente, depois de 90 dias, cara. Você vê como que é, Um né? negócio impressionante. Impressionante, Né? Então, impressionante. resumindo, a vida está em toda parte. Nós precisamos realmente respeitar e nunca fazer ao outro aquilo que para a gente é doloroso. Porque o universo não trabalha dessa forma. As plantas são como a gente, né? Elas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Sim, com certeza. É a vida, É uma tem vida. vida ali. Sim, tem. Meu pai tinha mania de falar com as plantas. Né? Tinha samambaia, as caixas de anjo na frente da oficina dele. Meu pai foi um chaveiro muito famoso em Osasco, né? Sim. E na oficina dele, na frente, havia várias plantações assim, várias mudas, né? E várias plantas como samambaia, caixa de Sim. anjo,
entre outras. Isso é uma coisa e ele conversava impressionante. com as plantas. Isso é uma coisa impressionante. Eu já vi, inclusive, pessoas falando, por exemplo, que se você pega duas plantas, todo dia você vai regar elas. Aí você fala para uma que você ama, eu te amo, toma um alimento teu aqui e tal, não sei o quê, e a outra você não fala nada. Entendeu? Diz que com o passar de alguns dias, alguns meses, aquela que você fala que você ama, ela cresce com muito mais vigor, muito mais linda, bonita, e a outra, ela fica meio encruada ali. Entendeu? Então, o sentimento, ele está em toda parte. Tudo que a gente deve fazer para conosco e com os outros é realmente emanar bons sentimentos, porque tudo que você faz o outro, você faz a si mesmo. Que a vida, de alguma forma, traz o retorno, né, Heraldo? Sim. Ela traz o Com retorno. certeza. A vida é realmente o resultado concreto de tudo que a gente pratica durante o nosso dia a dia. Então não adianta você achar que você é favorecido ou privilegiado, né, porque não existe isso nas leis do universo, e você chutar o pau da barraca e desmerecer ninguém, nem a nada. Porque tudo existe por um propósito e por um porquê. Apenas nós devemos realmente estudar e saber qual que é esse propósito, né? Porque hoje você veja que as pessoas, na grande maioria, estudam a sua vida inteira para conhecer sobre uma profissão ou sobre algo interno. Mas se a gente se perguntar quanto por cento nós conhecemos sobre nós mesmos, praticamente é zero, entendeu? E Jesus deixou bem claro, né? Conhecer a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? É sobre você mesmo. Quem você é? Quais são os seus limites? Aonde você pode ir sem interferir na integridade de nenhum ser, né? E trilhando o seu caminho de exemplo, de luz, de paz, de amor, de boa vontade, porque é disso que a vida realmente precisa. Né, Adriano? Exatamente. Interessante, Geraldo, que você falou algo assim muito bem colocado. Eu vou contar uma rápida experiência que eu vi de um professor. Ele tinha uma aluna que ela estava fazendo faculdade, essa mesma aluna conta, mas só que ela não tinha condição de pagar a faculdade. Aí pediu ajuda para ele, esse professor falou assim, sua mãe tem uma máquina de costura? Ela falou, tem. Vá costurar com ela, que não é lugar para pobre, não. Não é lugar para você aqui nessa faculdade, não. Nossa, hein? Isso acabou com o sonho dela, mas só que ela não desistiu. Ela conta que ela não desistiu. Ela trancou a faculdade, que não tinha condição. No outro dia, a reitoria ligou para ela para saber o motivo. Ela contou que ela não tinha condição. Mas só que a reitora chamou ela e deu uma oportunidade. Falou assim, não, estude, depois você paga. Ela se dedicou, se formou, e ela tirou um tempo, Heraldo, para poder ajudar as crianças que têm necessidades especiais, né? A qual isso você está ajudando até meu menino, né? Inclusive, queria agradecer também por essa parte, o menino está tendo um bom desenvolvimento naqueles naturais, né? Enfim, Heraldo, o que foi que aconteceu? Ela começou a ajudar crianças especiais, e teve uma criança especial que começou a desenvolver muito bem com ela, muito bem nas aulas dela. Aí teve um dia que chegou o dia do professor, do pai dessa criança, conhecer a professora a qual tanto estava ajudando o seu filho. E foi um choque muito grande, que o pai daquela criança foi aquele professor a qual tinha humilhado ela. Ou seja, a vida dá retorno. Dá. Bom, a gente vai para as nossas considerações finais, né, meu amigo Keverson, porque estamos chegando já ao final do nosso podcast aqui, né? E agradecemos hoje o Keverson, né? Amigo de vários Sim. tempos já, trabalhou comigo na Rádio Rushidale. Oh, que Prazer legal. revê-lo, viu, Keverson? Tamo junto aí. Bom, então, Adriano, passa as suas considerações finais, né? Agradeço por estar aqui hoje junto com vocês, meu amigo Heraldo Jota, meu amigo pastor Rogério, evangelista Rogério Barbosa, meu amigo Keverson e a todos vocês, telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Não deixe de seguir as plataformas digitais e também ouvir a música do Heraldo Jota lá. Baixa lá, viu? Na plataforma digital, curte lá no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. E eu quero agradecer desde já a todos vocês, desejando uma ótima semana. Hoje, domingão, o pessoal vai estar ouvindo também durante a semana, tenho certeza. E uma ótima semana a todos vocês. Obrigado.
Valeu, Adriano, pela presença, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nesse bate-papo maravilhoso. Rogério Barbosa, suas considerações finais. Deixar aqui na página do Facebook, né? É Leonai do Carmo. A gente pode estar continuando o bate-papo no Facebook da minha esposa. É Leonai do Carmo. Desde já, Heraldo, agradecer a você, né, pela oportunidade a qual você nos prestigiou, né, deu aqui esta tarde. E dizer que você é uma pessoa muito especial para mim e para minha família, pelo cuidado e atendimento que você tem sempre se preocupado conosco. E já muito obrigado mesmo. Só gratidão, né, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui, e a você, né, por essa, que para mim foi uma oportunidade, foi um privilégio muito bom e grande estar aqui. E espero retornar, tá bom? Obrigado, Rogério. Para você que está em casa, nos assistindo no finalzinho desse podcast, eu quero deixar meu grande abraço para você, do fundo do coração. Pedir a você, compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, tá? Aqui nós tivemos, nesse bate-papo bem descontraído, foi um tema assim, meio que aleatório, e que tem aí para você assistir aí, um conteúdo bacana, recheado de muita coisa bacana. Então, compartilhe o vídeo. Grande abraço novamente e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar os meus vídeos, ouvir as minhas músicas. E se você gostar, eu fico grato por cada like, cada compartilhamento. Valeu, grande abraço.